Olá, bom dia pessoal! Estamos aqui de novo na live Aprendendo a Se Amar. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos. Eu tô aqui enviando pro pessoal, convidando o pessoal para vir assistir a live ao vivo. Mas é claro, né, pessoal? Vai ficar aqui gravada para depois, quem não puder estar aqui, poder assistir e fazer essas reflexões e compartilhar com quem eles acreditam que precisem. Esse é o nosso objetivo, né? Transmitir conhecimento e reflexões. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Loia, laia, 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 laia. Olá, bom dia, Marinês. Bom dia, mãe. Marinês é minha mãe. Bom dia, Alencastro. Tudo bem? Que bom te ver aqui. Então, pessoal, vou começar a live de hoje. Live de hoje do Aprendendo a Se Amar é sobre relacionamentos tóxicos, tá? Minha experiência em um relacionamento tóxico e como, né, superar isso, como passar dessa situação. Sei sim quem tu é. Então, pessoal, vamos lá. Eu queria, né, ter feito, na verdade, eu não ia fazer uma live sobre esse tema. O meu interesse era pegar e deixar um vídeo aqui no feed do Instagram, ainda no mês de agosto, né? Que era o mês, né? Agosto Lilás, mês da campanha contra a violência à mulher, né? Trazendo essa minha experiência que eu já trouxe em outros momentos aqui no Instagram, no meu Stories. Daí, claro, né? O Stories ele passa e depois fica mais difícil o pessoal acessar. Então, nos destaques tem ali um pouquinho sobre mim e ali tá falando um pouquinho sobre essa história. Mas eu queria deixar registrado de outra maneira aqui também no feed. Então, eu gravei um vídeo bem bonitinho, só que não teve jeito de eu conseguir postar o vídeo. Ele não ficou registrado, né? Então, não, tudo bem. Não deu para entrar no feed, vamos fazer a live, que daí a live fica registrada e vai ter essa experiência, vai ter essa conversa, que é extremamente importante, né? Eu acredito que seja muito importante, porque quando a gente vê a história do outro, fica mais palpável, a gente consegue entender melhor o que são os funcionamentos, né? No caso do relacionamento tóxico, os tipos de violência. Então, também por a minha experiência não ser a mais estereotipada, mais conhecida, né, da violência física, é outro formato, em outro lugar também, né, que a gente tem esses pensamentos de que violência física, violência é para quem, né, tem uma condição social, econômica baixa, para quem não tem instrução, e não é assim. Acontece em todos os espaços. Então, acredito que nesse lugar a minha história pode auxiliar bastante na reflexão,
como também a forma que eu saí disso, né? Eu gosto de trazer o quanto eu amo a minha história, eu amo os processos que eu precisei passar para chegar no lugar que eu estou. Então, eu acredito que a minha superação pode sim servir de exemplo para outras mulheres, para elas enfrentarem os seus desafios, entenderem o que está acontecendo com elas e superar, certo? Então, por isso eu trouxe esse tema tão importante, tão presente. É extremamente presente, pessoal. Não tá distante de ninguém a questão dos relacionamentos tóxicos e um pouquinho da dependência emocional também, que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar, né? A minha história para vocês, pessoal. Eu entrei num relacionamento aos 16 anos, onde a pessoa, ela tinha 20 anos a mais do que eu, tá? Ela era bem mais velha. Na época, assim, era uma pessoa muito bem vista pela comunidade, muito bem reconhecida, né, pelo trabalho que ela fazia. Então, isso fez com que a minha família permitisse essa relação e eu fiquei extremamente admirada por aquela pessoa querer se envolver comigo. Eu fiquei apaixonada, idealizava aquela relação, assim, eu achava ele incrível, né? Estava extremamente apaixonada. Até que depois de um tempo, a minha família não quis mais, não deixar essa relação acontecer. E eu não entendi o porquê, porque era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa muito boa. Então eu não entendia por que a minha família não queria esse relacionamento. E eu comecei a namorar escondido, né? E durante o tempo que a gente namorou escondido, já tinha alguns sinais, né? A gente brigava, e todas as vezes que a gente brigava muito, era como se fosse um fim do mundo para mim. Era a coisa mais dolorida que poderia acontecer. Eu trabalhava, estudava, e então eu passava muito tempo fora. Né? Então era assim que eu conseguia esconder da minha família que eu estava nessa relação. Eu sempre estava trabalhando ou estudando, e isso era verdade. Né? Sendo que o tempo que eu tinha livre, ao invés de eu estar com a minha família, com os meus amigos, eu estava, né, namorando, eu estava num relacionamento. Então eu fiquei muito isolada naquele tempo. E toda vez que a gente brigava, que tinha uma discussão ou que terminava, a gente tinha muitos términos, aquilo era o fim do mundo para mim. Eu trabalhava mal, eu não conseguia estudar, era muito difícil. Só que eu achava que aquelas discussões, aquele peso, né, aquela dificuldade fosse por estar guardando esse segredo da minha família. De estar tendo um namoro escondido. Eu achava que quando a gente contasse que a gente estava namorando, iria passar, né? Ia se acalmar toda aquela instabilidade. Então eu não considerava aquilo ali como algo relevante. Também eu era muito jovem, né? 16, 17 anos, era muito jovem. Certo, daí eu fiz 18 anos, contei pra minha família que a gente sempre esteve junto, que a gente sempre esteve namorando. E depois de um tempo, eu fui morar com ele. E aí, quando eu fui morar com ele, começamos a ter outros tipos de brigas, né? Começou a ter muita cobrança da parte dele. Ele dizia que eu fui morar com ele por interesse financeiro, né? Que eu cheguei, a casa já estava pronta, então que eu tinha ido para lá por interesse. E aquilo, nossa, me machucava demais. Ele dizia aquilo. Era como era algo muito dolorido, então eu queria provar para ele que eu não estava lá por interesse financeiro, que eu estava lá por sentimento, que eu gostava dele. Né? Ele criticava, nesse período ele criticava muito a minha forma de vestir,
as minhas unhas, né? Todo o meu jeito de ser, tinha muita crítica e eu fui me moldando. Eu fui entrando no que ele dizia que deveria ser, de como deveria ser. Nesse período também, eu me afastei muito da minha família, que ele começou a falar muito mal da minha família e eu comecei a olhar para minha família da forma como ele descrevia, né? Então, eu comecei a me sentir muito sozinha. Eu comecei a cada vez ficar mais isolada. Já tinha entrado na faculdade, então nesse período também tinha muitos ciúmes, muito controle. Os ciúmes ao ponto de eu não poder ter amigos no Facebook, homens, além de familiares. Então, se tinha um familiar diferente, né, assim, um primo mais distante, outra pessoa, assim, né, mais, que não era tão do círculo, assim, do familiar, ele já questionava quem era, já stalkeava, queria entender quem era difícil, né, e eu sempre pisando em ovos, não podia fazer trabalho com homens, né, não podia me relacionar na faculdade com homens, e toda essa pressão, essa crítica, né, esses ciúmes, me travava nas minhas relações, eu ficava cada vez mais travada. Eu sempre estava pisando em ovos, então tudo que eu fosse falar no meu relacionamento virava briga. Era difícil. Eu tinha que cuidar muito cada palavra que saía, porque poderia virar contra mim. Né? Era muito jogo psicológico, então era muito pesado. Tudo era muito pesado. O que foi acontecendo? Eu fui cada vez me cobrando mais, tá naquele lugar, ser aquela pessoa que ele achava que eu deveria ser, que ele dizia que eu não era. Aí eu tinha que provar isso, então eu me cobrava demais. Né? Eu trabalhava muito, eu estudava muito, tudo para chegar naquele lugar que ele dizia que eu devia estar. Eu comecei a ficar cada vez mais estressada, angustiada, ao ponto de olhar um desenho e chorar. Uma pessoa me falar algo pro meu bem até, né? Vamos dizer, no trabalho, me chamar atenção para alguma coisa, mas de uma forma educada, né? Como acontece, né? Vai ter chamadas de atenção no trabalho. Mas aquilo me feria de uma maneira, entrava assim, como se fosse do meu caráter que estavam falando. Tamanha sensibilidade emocional que eu fui ficando. Eu não me relacionava direito com as pessoas, eu mantinha um distanciamento por receio do que poderia ele pensar dessas relações. Então, eu acabava ficando sempre no meu limite. E isso durou 5 anos. Eu não entendia o que estava acontecendo, eu não sabia que eu estava vivenciando um relacionamento tóxico, né? Que aquilo era abusivo, que aquilo ali estava, que era a relação que estava me ferindo. O que eu achava que eu estava extremamente cansada por estar trabalhando, estudando, né? Pela minha rotina, eu não percebia esses outros movimentos. E como é que acabou? Né? Como é que eu vi que eu estava num relacionamento tóxico? Quando é que eu vi que aquilo ali não era normal? Quando ele terminou comigo. Quando o meu parceiro terminou comigo, por os motivos dele, e eu me vi aliviada, quando eu percebi que eu podia respirar, que eu podia colocar a cor do esmalte que eu queria, que eu podia me vestir do jeito que eu queria, que eu podia falar com as pessoas, que eu podia ir nos eventos, confraternizar com as pessoas, com os meus colegas. E eu comecei a me sentir mais leve, poder comer o que eu queria, fazer as minhas escolhas. Quando eu percebi que, nossa, eu não preciso mais andar
tão, com tanto cuidado, eu posso relaxar, posso respirar. Eu vi que, bem, não era normal aquilo ali. Não era normal eu me sentir daquela forma, dentro de um relacionamento. E tudo isso por quê, né, pessoal? Nesse meio tempo, em todo relacionamento, eu queria o quê? Eu queria resolver a situação. Primeiro que eu achava que uma pessoa tão boa, tão bem vista perante, né, a comunidade, ela não podia estar fazendo aquele mal para mim. Era eu o problema. Eu tinha algo errado. Eu sinceramente acreditava que eu não estava sendo boa o suficiente, né? E que as críticas, né, as cobranças tinham fundamento. Por mais que os ciúmes eu sabia que não era real, né, mas as críticas do meu comportamento, né, as críticas sobre a minha forma de me expressar, a forma de me vestir, eu pensava que fosse real, que estava correto aquilo ali. Então eu estava tentando entrar naquele padrão, estava tentando fazer aquela relação dar certo. Isso também porque não começou assim, né? Até então, no início da relação, era tudo muito bom. Era maravilhoso estar com ele. Era uma pessoa que me fazia bem, né? Me apresentou coisas. Nossa, eu era bem, muito jovem, era uma diferença muito grande de idade. Então, ele me mostrou lugares, eu viajei, eu passei, e tudo aquilo para mim era uma vida de adulta. E que eu não tava dando conta. Que eu não tava sabendo dar conta. Então, o problema era eu, não era o relacionamento. Não era a pessoa, não podia ser. Né? Então, eu tinha que resolver. Todo aquele período eu tava tentando resolver. Então, eu não tava vendo. Mas, claro, chegou um momento que para ele não tava mais fazendo sentido, ele terminou. E aí a Tainara descobriu, nossa, que alívio. Que alívio de tudo isso. E aí eu me vi que não, realmente não era normal, não era aqui que eu devia estar. Então aquilo tudo tava falando do quê? Tava falando da minha baixa autoestima, né? Quando eu coloquei ele lá em cima, de pessoa maravilhosa, pessoa boa, né? E eu não tava vendo meu valor, que eu tava me achando, tava feliz por ele ter me escolhido. Eu não tava vendo que eu era uma pessoa assim. Muito, eu era interessante, eu era suficiente, eu merecia ter um relacionamento bom e uma pessoa bacana se interessar por mim. Não, e eu não via isso. Isso mostrava que a minha autoestima tava lá embaixo. A minha vulnerabilidade emocional, né? De todas as palavras, né? De tudo que ele dizer, ser lei. Gente, era tão forte, para vocês terem uma noção, eu sempre trabalhei. Eu trabalho desde os meus 12 anos. E desde então eu tenho meu dinheiro. Eu sempre comprei as minhas coisas, eu sempre tive uma independência financeira. A minha vida financeira ficou totalmente atrelada ao relacionamento. Eu saí dessa relação extremamente endividada. Né? Então, assim, funcionária pública, né? Trabalhando desde os 12, eu sempre com meu dinheiro. Eu não sabia de nada das minhas finanças. Eu botei tudo na mão dele. Tamanha confiança. E saí o quê? Saí endividada. Saí sem, com dinheirinho só para o vale alimentação pro mês. O resto tudo em dívida. Por quê? Porque eu confiei. A minha vulnerabilidade. Eu me botei numa situação de dependência financeira. Tá por causa da minha vulnerabilidade emocional. Né? A idealização que eu tinha. A idealização de que ficar a vida inteira juntos. Vamos ficar para sempre juntos, né? Então a gente tem que resolver. E por mais que tava ruim, tava horrível, eu tinha que provar para ele que eu tava ali não por interesse, mas por amor. Então eu não podia ir embora. Eu tinha que ficar. E eu ia ficar insistindo, mesmo sofrendo, extremo sofrimento.
né? Porque já não era mais só emocional, era físico. O meu corpo não aguentava mais aquilo ali. E eu não me dava conta. Eu colocava no quê? Eu colocava no resto. Eu colocava no excesso de atividades, no excesso de trabalho. Lugares aos quais eu não conseguia estar lá inteira. Eu não podia ser eu mesma, eu tinha que estar me cuidando. E se o nosso emocional, ele tá abalado, né? Se o nosso emocional, a gente não tem estabilidade emocional, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue se dedicar. Me sentindo extremamente sozinha, porque eu me afastei da minha família não sabia o que estava acontecendo, me afastei dos meus amigos. As relações eram as relações que ele tinha. Então, se terminasse, eu tava o quê? Sozinha. O que eu ia fazer? Daí acabou, eu vi que não era normal aquilo ali. E claro, né, pessoal, eu estudava psicologia, então eu tava aprendendo algumas coisas. E o que eu percebi? Eu percebi que se eu não me cuidasse, se eu não visse direitinho o que tinha em mim naquela situação, porque eu entendia que em relacionamento a gente pode entrar, eu já entendia isso, que a gente podia entrar num relacionamento tóxico, a gente podia entrar num relacionamento abusivo, mas a nossa permanência nele fala de nós, fala de questões nossas. Então, assim, eu percebi, aliás, eu nem percebi, né? Eu não tava percebendo que estava acontecendo aquilo ali, mas eu, mesmo sofrendo, eu continuava, eu me permitia continuar num ambiente em que eu estava sofrendo. Então, o que eu percebi? Bem, se eu não cuidar, se eu não olhar para isso, entender o porquê que eu estou aqui, por que eu cheguei nesse lugar, a tendência de eu repetir é muito grande. O que a gente não cuida, o que a gente não trata, o que a gente não reconhece, a gente repete. E tá falando de necessidades nossas emocionais. E aí, o que eu fiz? Eu fui olhar para dentro. Eu comecei a olhar para dentro. Além de estudar, né, entender o que estava acontecendo, eu fui fazer terapia. Né, eu fui participar de grupos. Eu fui entender o que me levou àquele lugar. Eu fui entender a minha história. Por mais que eu soubesse alguns aspectos ali, isso aqui pode ter contribuído. Esse ladinho aqui pode ter contribuído. Eu não olhava para aquilo ali de verdade. Né? Eu sabia aquilo ali, isso aqui é um fato importante da minha história que com certeza tem resquícios emocionais. Mas eu não olhava a fundo, eu não sentia a fundo. Então, foi nesse processo de autoconhecimento que eu comecei a olhar e sentir o que aquilo ali representava em mim. Então, eu comecei a organizar minha vida financeira de novo, né? Aos poucos eu fui me responsabilizando e tomando conta de novo da minha vida financeira. Deixa eu pegar aqui. Eu conheci meus gatilhos, fui entender o que me levava a ter determinadas atitudes, por que eu buscava esse tipo de relação. Né? Eu aprendi o que eu esperava de um relacionamento. Eu aprendi a diferenciar o que era razoável, o que era racional, o que era realmente, né, de critério para um relacionamento e o que era idealizado, romantizado, né? Porque até então, amar era sofrer, né? E depois que tu sofre, depois que tu passa, né, por um processo ruim, as coisas, tudo se esclarece, tudo se resolve
magicamente a pessoa percebe que tu a ama mais que tudo e reconhece o teu amor e começa a te valorizar, né? Então, eu comecei a entender que não é assim que acontece. Não é igual nas historinhas, nas novelas, não é igual nos filmes e muito menos nas músicas. Não é assim que funciona. E mais tarde, em tudo isso, eu pude aprender a amar a minha história. Então, assim, o que eu tô falando? Teve um reconhecimento a partir de um término, de um luto, de uma dor intensa, onde não foi escolha minha, até porque eu estava vivenciando aquela relação, eu estava tão envolvida naquela relação que eu não reconhecia que eu estava num relacionamento tóxico, eu colocava em mim a culpa de que tudo estava acontecendo, então eu não conseguia visualizar que aquilo ali não era bom, né? Então, eu estava ali envolvida, até porque um relacionamento ruim é o quê? É quando o cara bate na mulher, né? Era isso. Relacionamento ruim acontece aonde? Relacionamento ruim acontece, né? Para quem não tem em pessoas com uma condição financeira mais baixa, acontece com quem não tem grau de instrução. Então, eu não podia estar vivenciando isso numa universidade, eu não podia estar vivenciando isso tendo grau de instrução melhor, né? Uma situação financeira melhor, não. Então, eu não estava percebendo que isso estava acontecendo, né? E outra, né? Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, ele não é 24 horas tóxico, 24 horas abusivo. Tem muitos momentos bons. Então, o que eu fazia? Eu me apegava aos momentos bons, a tentar reconstruir os momentos bons, né? Pra resolver, para voltar a ser como era, e não me dava conta que 95% do tempo eu estava triste. Que de 7 dias da semana, 5 eu ia chorando pra cama dormir. Que todos os dias tinha uma briga. Então eu não me dava conta disso. Eu achava que era um momento. Só que um momento que durou muito tempo. Ao ponto dessa crise virar praticamente a relação toda. E eu não me dava conta, tava ali. Então, a partir do término, onde houve o meu reconhecimento de, bem, que estranho, tá? Eu fiquei mal, fiquei triste, né? Tive que me adaptar aqui. Só que tão rápido eu tô me sentindo aliviada. Tão rápido eu tô respirando. Me dei. Tá errado, né? Tinha algo errado lá. Então, o reconhecimento. Claro, pessoal, eu estava num ambiente onde eu tive acesso a algumas informações, né? Eu vi, olha, se eu tava naquele ambiente, né, ficou traumas daquele ambiente, né? Tem coisas minhas que me permitiram ficar nesse ambiente, então eu tenho que me tratar, eu tenho que me cuidar. E aí eu fui para onde? Eu fui pro autoconhecimento. Eu fui entender a minha história. Eu fui entender os meus processos, né? Eu fui participei de grupos, eu fiz terapia. Todos os movimentos que eu pude fazer de autocuidado para mim, eu fui fazendo. Fui restabelecendo a minha rede, né? Contato com a minha família. Fui me reconstruindo. Depois, eu fui aprendendo a lidar com os sintomas. Descobrindo o que era gatilho para mim, o que era situação de risco para mim, né? O que poderia me levar, né, a uma dependência emocional. Tudo eu fui entendendo do meu processo, do meu funcionamento. Só que, claro, nesse momento todo, existe muito o quê? Muita dor. É um processo. A gente tá falando de processo. A gente não tá falando que a Tainara acordou, ó, tava num relacionamento tóxico, a Tainara saiu, né, leu um livrinho, olhou uma palestra e deu. Não. Foram anos de reconstrução. Anos olhando para as minhas dores, tentando entender o que estava acontecendo, né? Entendendo os meus gatilhos, entendendo o que me levava a estar em alguns lugares.
que poderia me levar a me relacionar com certas pessoas. E depois, né, de olhar bem para isso, eu aprendi a me amar. A amar a minha história, a amar o meu processo. Eu investi nisso. Investi em me conhecer, entender por que eu estava ocupando aquele lugar e por que eu precisei passar por aquilo ali. E fazer diferente. Aí eu consegui começar a fazer diferente. O que é fazer esse diferente? Então, daí a Tainara acordou, porque daí a gente tem os nossos ideais de autoestima, autoconfiança, né? A gente acha que a pessoa que tem autoconfiança, que tem uma autoestima, né, saudável, é aquela pessoa todo dia acordei, raiou o sol e sou maravilhosa. Não, gente, não é assim, né? A pessoa real, a nossa autoestima, como o nosso entendimento, o nosso autoconhecimento é processual. Tem altos e baixos, vai e vem. Então eu aprendi isso e eu entendi isso. E quando eu entendi isso, foi um alívio tão grande. Aí o que aconteceu? Eu parei de buscar o ideal da autoestima. Olha quantas coisas foram se destruindo, se dissipando. O ideal de um relacionamento romantizado, o ideal de uma autoestima sempre elevada, sempre bem disposta e feliz. Né? Então, são coisinhas que eu fui aprendendo de mim, aprendendo do meu processo, entendendo do meu lugar. Né? E é o que eu passo em terapia. É isso que eu tento mostrar para os meus pacientes. Olha, não é assim, não. A gente não fica o tempo todo lá em cima. A gente tem altos e baixos, a gente cai e a gente levanta de novo. Só que a diferença é quanto tempo eu vou ficar lá embaixo? O que eu vou fazer lá embaixo? Eu vou me culpar? Eu vou me sentir a pior pessoa do mundo? Ou eu vou, tá, tudo bem, eu tô aqui, vamos lá, levanta, vamos de novo. Tá, vou ficar um pouquinho aqui, vou dar uma descansada. Vamos de novo. Daqui a pouco eu vou de novo. É a interpretação que a gente faz disso. Muda totalmente. Então, assim, nesse processo todo, eu tive outros relacionamentos. Bons, ruins, mas bem diferente daquilo ali. Bem diferente daquele processo. Por quê? Porque ali eu já entendia o que estava acontecendo comigo. Eu já entendia o meu jeito de ser. Eu já entendi o que era perigoso. Eu já conseguia me dar conta do que era perigoso. Esse foi o poder do autoconhecimento. Então, assim, eu parei de ser escolhida, eu comecei a escolher, comecei a prestar atenção nos parceiros que eu me envolvia, se eles tinham o que eu considerava importante, né? Não me permitia mais ficar em lugares desconfortáveis por muito tempo. Ah, então tá, Tainara. Então, assim, crio autoestima, né? Começo a ter uma autoestima saudável, começo a conhecer meus processos, então eu não vou mais me envolver em relações ruins. É isso que tu quer dizer? Não, tu pode se envolver em relações ruins. Ou que desconfortáveis. Não vamos dizer que, né, todas as relações vão ser tóxicas, não. Mas em relações desconfortáveis. E aí, o que é o desconforto? É, eu quero uma coisa, o outro quer outra. Só que daí, ao invés de eu ficar tentando mudar o outro e fazer o outro querer o que eu quero, eu entendo, não. Ele quer isso e eu quero outra coisa. Ele não tá falando de mim, do meu potencial, de quanto eu mereço ser amada. Não, é o processo dele. Então tá, então tchau. Tu é assim, tu funciona dessa forma, tu quer isso pra tua vida, não é o que eu sou, o que eu penso pra minha vida, então não dá pra nós. Então isso começou a ficar mais curto, porque eu tava prestando atenção no que a pessoa apresentava pra mim. E não tava mais falando de mim o que ela apresentava, tava falando dela, que é isso. Quando a pessoa não quer se envolver, por exemplo, ela não tá dizendo que tu não é uma pessoa boa o suficiente pra se envolver. Não,
ela tá falando que ela não tá no momento dela. E ok, super ok, né? E aí a gente tá falando do quê? De tentar tentar mudar as pessoas. Eu comecei a olhar pra mim, pro meu jeito de ser. E parei de tentar mudar as pessoas. Tentei parar de mudar o que elas pensavam. A gente não tem esse poder. A gente não muda as pessoas e o que elas pensam. Elas mudam quando elas acreditam que faz sentido para elas. E isso é muito importante. Isso foi fundamental para mim entender onde eu estava nas relações. Que aquela pessoa ali vai ser do jeito dela até ela achar que ela deve mudar. Até as coisas para ela serem de outra maneira. Ainda quer minha colinha? E aí, pessoal, outras coisas que eu fui aprendendo nesse processo. Uma que eu aprendi a mais processo, né? Adorei isso. Adorei me conhecer, adorei toda essa dinâmica, esse entendimento de que estava acontecendo. Cada lugarzinho, cada degrau que eu fui ocupando. Mas o que eu aprendi? Sobre relacionamento. Eu aprendi que relacionamentos saudáveis eles têm momentos difíceis. Eles não são perfeitos. Não, só que a diferença do relacionamento saudável, do que o romantizado, o idealizado, é que os dias nos relacionamentos saudáveis, eles são muito mais normais. Não tem aqueles picos que o relacionamento tóxico e abusivo tem. Porque daí o que a gente tá falando no relacionamento tóxico e abusivo, e por que é tão difícil identificar, e por que é tão difícil sair? Porque quando é bom, quando tá ruim, tá tão ruim, e tu quer tanto resolver, que quando tem um momento bom, tu superestima esse momento bom. Tu coloca toda a tua energia, todas as tuas forças naquele momento bom, porque tu quer acreditar, tu quer fortemente acreditar que essa relação tem, sim, solução, que vai sair daquilo ali. Então, é muitos picos, é um momento muito ruim, é um momento em que tu tá no fundo do poço, que tu não tem força nenhuma, para um momento muito feliz, muita euforia, muito amor, envolvimento. Então, que eu descobri que relacionamentos saudáveis não tem isso. Relacionamentos saudáveis, eles ficam muito tempo, assim, ó. Então, eles acabam parecendo não ter graça. Por quê? Porque ele não te exige tanto emocionalmente. Então, isso eu tô dizendo, pessoal, por quê? Porque eu ouço muito no consultório, né, que amor é aqueles picos. A pessoa pensa que amor é os picos. E não. E aí, quando chega uma pessoa bacana, uma pessoa com condições emocionais, né, para lidar com o relacionamento, às vezes acontece da pessoa que vem de um relacionamento tóxico não conseguir identificar isso. Não conseguir reconhecer que aquilo ali é uma pessoa realmente disposta emocionalmente a se envolver. Num relacionamento saudável, existe conversa. A gente pode conversar, a gente pode falar o que a gente pensa. A gente pode falar como a gente se sente. E aí, no sentido de eu falo pra ti como eu me sinto, tu fala como se sente, a gente vê o que a gente pode fazer com isso. A gente vê o que realmente é responsabilidade da nossa relação e o que não é responsabilidade da nossa relação. O que é questões tuas que tu tá trazendo pra cá.
Então, começa a ter esse reconhecimento. Mas daí, tu consegue, com o teu parceiro, tu consegue ter esse diálogo, tu consegue ter essa conversa para identificar isso. Bem, olha, talvez eu esteja te exigindo demais mesmo, isso daqui tu não pode me dar. Talvez eu esteja trazendo uma frustração minha do meu trabalho para dentro da nossa relação, realmente. Mas isso não é feito de forma imposta. Né? Não é uma distorção do que tu tá sentindo, que tu tá pensando. Não, isso é construído. Né? Existe espaço pra gente ser quem a gente é. Espaço pra gente ser tudo que a gente tem de bom. E sim, espaço pra gente mostrar as nossas fraquezas. Né? O que a gente tem pra melhorar. Então, assim, eu tenho meus defeitos. Só que, assim, o meu parceiro consegue suportar meus defeitos. Então, eu tenho tempo, eu posso trabalhar isso em mim com a tranquilidade que eu preciso. Isso que eu fui aprendendo ao longo do processo. E aí eu digo comigo, no meu processo, e digo através das minhas escutas, né? Das conversas e do consultório. Ouvindo história de outras pessoas. Estudando, né, gente? E daí, como é que tá hoje, Tainara, né? Fica essa curiosidade, né? Como é que tá hoje? Tu tá num relacionamento hoje, Tainara? A gente sabe que tu tá. Né? Vira e mexe, tu posta aí o teu relacionamento. Sim. Sim, eu tô num relacionamento. E como é que eu cheguei nesse meu relacionamento? Depois, esse processo todo voltado pra mim. E aí eu digo, voltado pra mim, Tainara, tu ficou sozinha todo esse tempo? Não, eu estive em outros relacionamentos. Só que eu tava atenta ao meu processo dentro dessas outras relações. Né? Até que eu cheguei no meu relacionamento atual. E quando eu entrei no meu relacionamento atual, eu entrei com muito mais consciência. Consciência de mim, de como eu funciono, né? Do que eu tinha que me atentar, né? Das minhas vulnerabilidades. E eu consegui olhar pro meu parceiro de uma forma real. Sem aquelas idealizações. O que ele era de verdade. Eu comecei a... Claro, pelo fato do meu parceiro ser uma pessoa já conhecida, eu tinha já algumas ideias dele, mas foi diferente, porque eu já sabia. Não, ele tem coisas boas e coisas negativas. É suportável pra mim o que tem de bom e o que tem de negativo? É algo que eu consigo lidar? Ah, tudo bem, vamos continuar. Né? E aí, como é que funciona uma relação, né? E aí, como é que tu se sente num relacionamento saudável? Gente, é leve. Leveza. Tu estar com alguém e se sentir leve. Tu poder ser tu. A pessoa conseguir lidar com a tua pessoa real. As coisas fluem. Elas vão acontecendo. Não existe dúvida. Tu pode continuar, tu pode seguir. Certo? E aí, tu conhece aquela pessoa. Até aqui eu consigo ir com ela. Até aqui não tem como eu ir. Essa é a diferença. Então, essa é a minha história, né? Esse foi o meu processo de encontro, né? De entendimento de mim mesma, de entendimento do que eu tava passando, da minha história, de por que eu tive que vivenciar aquela relação, né? Então, o que dá pra se entender de tudo isso, fazendo um resumão, pessoal? Relacionamento tóxico, ele não é só coisas ruins. Por isso que é difícil de identificar que se está num relacionamento tóxico. Pelo contrário, tem muitas coisas boas. Como se está tentando resgatar os momentos bons. A pessoa subestima os momentos ruins e superestima os momentos bons. Né? Tudo nesse ciclo, essa tentativa de resolver aquilo ali.
né? Daí tem muitas questões dela que reforçam ela se permanecer nesse ciclo, né? A baixa autoestima, né? A vulnerabilidade emocional, as dependências que ela pode estar se colocando, né? Então, existem tipos de violência diferentes, então não é só a violência física. A gente tem que sair desse lugar de acreditar que violência só acontece na violência física. Não. É sofrimento, é o sofrimento. E se tu tá sofrendo mais, muito mais do que tá feliz, tá errado. Tem algo errado aí. O relacionamento é para nos fortalecer. É pra gente se sentir bem. É pra gente ter um apoio. Não que ele vai cuidar das coisas, das nossas coisas. Não, a gente tem um apoio, a gente tem uma pessoa ali te fortalecendo. E não para te sentir mal, se sentir angustiada, se sentir pisando em ovos, se sentir fraca, insuficiente. Não, não é para isso. O teu parceiro, ele tem que te olhar com um olhar de admiração. Ele tem que gostar de estar ao teu lado, ele tem que ter orgulho da pessoa que ele tem ao lado. Tu tem que admirar o teu parceiro. Tu tem que ter esse mesmo orgulho do teu parceiro. Se só tu tá tendo e o teu parceiro não tá fazendo o mesmo pra ti, tá? Tem algo errado aí. Se atente, tem algo errado. Não é normal. Começa a prestar atenção e não pode estar só em ti. Um relacionamento é feito de duas pessoas. Então não tem como só um ser responsável por tudo nessa relação. O processo, né, para a gente se recuperar, como é que ele acontece? É no reconhecimento. Em primeiro lugar, é reconhecimento do que se está passando. Olha, eu estou num relacionamento tóxico. Tá, Tainara, mas tu terminou, eu não quero terminar meu relacionamento. Tudo bem que você não quer terminar o teu relacionamento, mas reconhece que não tá legal. Reconhece que não tá sendo saudável isso que tu tá vivenciando. Em primeiro lugar, é reconhecer. Não tô pedindo pra te terminar. Eu tô pedindo pra te reconhecer. Reconhece isso. Começa a cuidar de ti. Começa a olhar pra tua história. Começa a entender por que vocês estão nesse lugar. Por que vocês estão fazendo isso com vocês. Mas aí, tu não vai fazer isso para tentar entender melhor o teu parceiro. Tu vai fazer isso para entender melhor a você mesma. É de dentro. A gente se cura de dentro para fora. É com a gente. Né? E aí, nesse processo de autoconhecimento, começar a criar estratégias, né, formas de fazer diferente. O processo de autoconhecimento, todos esses processos que eu tô trazendo para vocês, ele é altos e baixos. Mas existe o quê? Entender que aquilo ali tá acontecendo. Se eu nego que aquilo ali tá acontecendo comigo, eu não tenho como transformar. Então, assim, pessoal, dentro da violência contra a mulher, existem vários órgãos que podem estar te auxiliando nesse processo. Né? Vários grupos. Existe o MADA, né? É um grupo direcionado a mulheres que amam demais. Né? Existe aqui em Gravataí, do Rio Grande do Sul, existe a Casa Lilás, que auxilia mulheres que estão passando pelo processo de violência. Então, assim, existem formas de tu ter essa rede, mas também, se tu pode investir em ti, né, em fazer uma terapia, em olhar isso para mais de forma individualizada, busque isso. Busque isso. Esteja em contato e olhe para a tua história. Né? Existem livros, existem muitas formas de a gente fazer o nosso autoconhecimento, mas a terapia, ela é insubstituível. Porque ela tá ali tu tá com um profissional, né, que entende esses ciclos, te auxiliando a fazer essa leitura sobre a tua história. Né? É um formato diferente. Né? E fica aqui
a mensagem, né? Fico ao dispor de vocês para esclarecimento de dúvidas, né? Podem enviar aí para as próximas lives, a gente tá conversando mais sobre relacionamentos, relacionamento tóxico, certo? E semana que vem a gente se vê de novo. Pessoal, não esqueçam de compartilhar, né, esse vídeo para outras pessoas que vocês acreditem que precisem estar aprender um pouquinho mais, refletir sobre o que a gente conversou aqui hoje. Então, compartilhe com os amigos, as pessoas que vocês amam, certo? E tô aí ao dispor de vocês. Até a próxima!